Olá, crianças do quinto ano, a nossa aula de História, iniciando o nosso livro, página 8. A escrita também é uma linguagem que surgiu há muito tempo, por volta de 5 a 6 mil anos atrás. Até então, o compartilhamento das informações era feito oralmente, ou seja, pela fala, o que funcionava bem em pequenos grupos ou por meio de desenhos, como nas pinturas rupestres. Com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar informações para que mais indivíduos pudessem ter acesso a elas. Um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido pelos sumérios. Observe a ilustração que representa a escrita desse povo. Os sumérios criavam a escrita cuneiforme, chamada assim porque o registro era feito com um objeto em forma de cunha, com os talos de junco. Os símbolos eram marcados em placas de argila. Em algumas cidades da Mesopotâmia, bibliotecas foram formadas para guardar os escritos. Muitas placas resistiram ao tempo e são importantes fontes históricas para o estudo desses povos. Na época, a escrita também foi desenvolvida no Egito e na China. Junco, planta que cresce em lugares úmidos, cuja folha, quando trançadas, são usadas para fazer cesto e outros objetos. Transformações na escrita. Desde que foi criada a escrita, passou por muitas transformações. Conheça algumas. Do pictograma ou cuneiforme. Os primeiros sistemas da escrita foram criados com base em pictogramas, que são desenhos de elementos ou selos. Na escrita sumérica, esses pictogramas foram progressivamente transformados em sinais cuneiformes. Veja os exemplos. Mudanças que ocorreram na forma de representar rei na escrita sumérica. A escrita egípcia. A escrita egípcia mais conhecida era composta de hieroglifos, isto é, figuras que representavam objeto ou som. Em princípio, os egípcios gravavam essas figuras na pedra. Mais tarde, inventaram o papiro, um suporte feito de uma planta de mesmo nome, no qual passaram a fazer os registros. A escrita hieroglífica foi simplificada e assim surgiram outras formas hieráticas e demóticas. Os registros escritos eram feitos unicamente por escribas, uma função de muito prestígio social no Egito Antigo, pois a maioria da população não sabia ler e escrever. Conheça alguns hieróglifos. Desenvolvimento do alfabeto. O alfabeto que usamos passou por várias transformações até chegar à forma atual. Há aproximadamente 3.200 anos, um povo conhecido como fenícios desenvolveu um alfabeto em que cada letra corresponde a um som. Os fenícios eram grandes comerciantes e navegadores. Precisavam de uma escrita que facilitava o registro de suas atividades. Como viajavam para muitos lugares, influenciaram a formação de outros alfabetos, como o grego e mais tarde o latino. O alfabeto fenício era formado apenas por consoantes. As vogais foram incluídas pelos gregos e romanos. Nosso alfabeto usado para escrever a língua portuguesa e outras é uma adaptação do latino. Observe algumas letras desse alfabeto.
algumas letras do alfabeto fenício, do grego clássico e do atual alfabeto latino. Você estudou que os primeiros sistemas de escrita eram formados por pictogramas, que depois se transformaram em outras representações como símbolos e letras. Mas o que são pictogramas? Pictogramas são imagens simplificadas do que se pretende representar. São desenhos que comunicam algo. Por isso, os pictogramas são utilizados atualmente em diversas situações. Observe ao lado alguns pictogramas usados na atualidade. Você já viu algum deles? Os gregos adotaram o alfabeto fenício, mas inventaram novas letras para os sons que não existiam em fenícios e abandonaram as letras cujos sons não existiam. Todos sabem o quanto os gregos se preocupavam com a beleza. Assim, eles foram modelando as letras de maneira a torná-las mais harmoniosas que têm equilíbrio e ordem. Estabeleceram a regra de escrever da esquerda para a direita e introduziram o uso das vogais. Os romanos herdaram o alfabeto grego e, com os gregos, tiveram de fazer adaptações, introduzindo novas letras e eliminando as que não serviam para a sua língua. A forma como falamos e escrevemos também se modifica com o passar do tempo. Existem palavras que não são mais usadas, tiveram seu significado transformado ou são escritas de outra forma, surgiram mais recentemente, são outras línguas. Além disso, na atualidade, a tecnologia tornou a comunicação mais rápida entre as pessoas, fazendo surgir uma linguagem escrita mais ágil e composta de palavras abreviadas que são bastante usadas nas redes sociais. Leia os termos em destaque: vosmecê, mouse, garçom, vegano, TD, vodka, VC, vírus, carregador e biodiesel. Agora vamos fazer a atividade da página 10, 11, 12, 13 e 13. Tchau!